A gente trouxe um assunto bastante comentado ultimamente, que são algumas doenças que acometem os suínos. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a leptospirose, a erisipela e a brucelose suína. Boa noite a todos. A gente está aqui com duas convidadas especiais, que são a Jéssica e a Mariana. E elas são especialistas em suínos e elas vão estar falando para a gente um pouco mais sobre essas doenças. O que vocês têm a dizer sobre a leptospirose suína? Então, boa noite, né? A leptospirose ela é causada pelo gênero Leptospira. Ela é gram-negativa e tem formato helicoidal flexível. Existem mais de 18 espécies de leptospiras patogênicas, né? E mais de 200 sorovários. E assim elas são agrupadas em 30 sorogrupos. Ela tem como patogenia, vai ocorrer ali por meio da penetração através da pele íntegra ou escarificada e pelas mucosas ocular, digestiva, respiratória e geniturinária, né? Ela vai se multiplicar no intestino e nos fluidos orgânicos, caracterizando quadro septicêmico. Vai ocorrer uma disseminação hematógena e proliferação em órgãos parenquimatosos, como rins, baço, fígado, meninges e fetos. Causam também lesões mecânicas e nas células endoteliais dos vasos sanguíneos e vai produzir uma hemolisina que leva à hemólise das hemácias, né, caracterizando numa anemia. E quais são os animais que são portadores da leptospirose? Então, são os suínos, né, de todas as idades, principalmente primíparas e marrãs, o homem, os mamíferos e o principal portador, que são os roedores. Quais que são as fontes de infecção, os meios de transmissão e os vetores dessa doença? Então, a fonte de infecção, ela está nos animais infectados, né, e nos portadores. E também há uma infecção pelo contato direto pela cópula, pela água e alimentos contaminados. Também tem as fontes, né, e a inseminação artificial. E como que ocorre essa porta de entrada da doença? Ela vai ocorrer pela pele, né, e pelas mucosas, e a via de eliminação vai ser pela urina, o sêmen, os produtos de abortamento e as secreções vaginais. E quais que são os sintomas dessa doença? Então, ela vai ser caracterizada, né, pela febre, a mastite focal não supurativa. Em animais jovens vai ocorrer uma anorexia, né, uma icterícia, hemoglobinúria, alta mortalidade, encefalite, causando ali uma incoordenação motora e ataques convulsivos. Ela tem a forma crônica, né, que ela é caracterizada pela leptospiúria, infertilidade, aborto, natimorto, retorno ao cio, anestro, mumificação fetal e leitões fracos e também as leitigadas pequenas. Explique pra gente agora um pouquinho como ocorrem as alterações macro e micro dessa doença. Então, essas alterações ela vai ser caracterizada pela anemia, né, hemorragia petequial e sufusão subserosas e submucosas, esplenomegalia, hepatomegalia, áreas amareladas irregulares no fígado, congestão nasal, lesão tubular renal, necrose focal no fígado e infiltração linfocítica da glândula adrenal. E como que é feito o diagnóstico dessa doença? Tem algum diagnóstico diferencial? Então, boa noite a todos, né? Então, o método de diagnóstico que a gente tem é o anatopatológico, que pode ser feito pelo histórico clínico, né? O laboratorial pode ser feito pela identificação do agente, pela cultura bacteriana, biologia celular e métodos sorológicos. Já o diferencial, a gente tem de parvovirose, da erisipela, doenças de Algeski, a peste suína africana, a peste suína clássica e a pseudorraiva. E como que a gente consegue fazer o controle e a prevenção dessa doença? Então, a gente pode adotar, né, medidas higiênicas de manejo, de controle de roedores também, vacinação e tratamento dos animais doentes e portadores da doença. E existe tratamento para essa doença? Isso, no tratamento a gente usa, né, a streptomicina, 25 mg por quilo intramuscular. Ela é uma doença zoonose? Sim, ela é uma zoonose, porém o sacrifício não é obrigatório do animal. Ela é uma doença que é transmitida por alimentos? Sim.
Então, gente, a gente vai mostrar algumas imagens aqui, né, desses animais acometidos pela leptospirose e já voltamos para falar um pouco sobre a erisipela. Boa noite, voltando aqui com o Pod Rural, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a erisipela suína. Para falar dessa doença, a gente está com 2 convidados super especiais, que é o Amarildo e a Sara. Então, gente, o que vocês têm a nos dizer sobre a erisipela? Boa noite, Mariana. Boa noite, Jéssica. Obrigado pelo convite, né, de estar participando mais uma vez aqui do Pod Rural com vocês. Então, vou estar falando um pouco sobre a erisipela, né? O agente etiológico é uma bactéria do gênero Erisipelotrix. É um bacilo gram positivo, anaeróbico facultativo e não formador de esporos. Sua patogenia se dá através da penetração da bactéria no organismo do animal, atingindo a corrente sanguínea, causando uma sepsemia. O micro-organismo contém a enzima neuroaminidase, que causa lesões vasculares, com formação de trombos e hemólise das hemácias, levando às lesões vasculares. Com formação também ocorre sua proliferação granular nas articulações e válvulas cardíacas, causando uma obstrução vascular. E também ocorre uma inflamação vascular e infarto do miocárdio. Então, você pode falar um pouco para a gente quais são esses animais portadores dessa doença? Os animais portadores são suínos, né, de todas as idades, mamíferos domésticos e silvestres, acomete também a aves, peixes e nós seres humanos. Os suínos domésticos são considerados portadores naturais da infecção. Então, quais são as fontes de infecção? As fontes de infecção são animais doentes e portadores, né? E sua transmissão se dá através da água e alimentos contaminados e ferimentos na sua pele. Quais são a porta de entrada e a via de eliminação? A porta de entrada é através da via oral, né? E sua via de eliminação são através das fezes, urina e saliva e secreções nasais. E os sinais clínicos? Os sinais clínicos se dão através de morte súbita, sepsemia, uma febre alta, prostração, anorexia, conjuntivite, andar cambaleante, lesões de pele em formato de diamante ou losango, com purpura generalizada e eritrema. Artrite local, dor ao se movimentar, infertilidade temporária dos machos e acontece muito o nascimento de leitões natimortos e uma grande redução na leitegada. Boa noite, Sara. Você pode comentar aqui para a gente sobre as alterações macro e micros encontradas? Boa noite. Então, as alterações que a gente encontra são esplenomegalia, hemorragias em forma de petequias no epicárdio e no córtex renal, linfonodos aumentados e hemorrágicos, lesões de pele e em leitões abortados. Qual que é o método de diagnóstico e o diagnóstico diferencial? Os métodos diagnósticos podem ser pelo histórico e sinais clínicos. Pode ser feito também uma análise anatomopatológica com achados de necrópsia e também o diagnóstico laboratorial por meio de cultivo da bactéria. Pode ser a partir da amostragem de sangue, órgãos, pele ou fezes. Pode ser feito também a sorologia pelo teste de ELISA, fixação do complemento ou imunodifusão em gel e PCR. E o diagnóstico diferencial peste suína clássica e peste suína africana, circovirose, leptospirose, brucelose, salmonelose, pastorelose e streptococcus suis. Como que a gente pode estar fazendo controle e prevenção dessa doença? Existe vacinação? Então, o controle e a prevenção ele pode ser feito por meio de vacinação, biosseguridade, vazio sanitário adequado e manejo adequado. A vacinação ela é feita em leitões de 6 a 10 semanas de vida, com reforço em 4 semanas, leitões de porcas vacinadas aos 90 dias de vida, matrizes, dose antes da inseminação, porcas de reposição, a primeira dose chegando à granja e reforço com 20 dias, e antes da inseminação, e os machos reprodutores a cada 6 meses. Como que a gente pode estar tratando essa doença? O
tratamento dessa doença é feito com antibiótico, a gente usa a penicilina, 20 mil UI por quilo, durante 3 a 5 dias, ou pode ser usado também as tetraciclinas via água, 1 grama por 10 litros, durante 5 dias para todo o rebanho. E a grande questão, é uma zoonose? Sim, essa doença ela é uma zoonose. O sacrifício do animal, ele é obrigatório ou não? Não, não é obrigatório. Boa noite, gente. Voltando com o Pod Rural, agora a gente vai falar um pouco sobre a brucelose. Então, para falar um pouco sobre essa doença, a gente vai trazer aqui o Amarildo, né? Então, Amarildo, qual que é o agente etiológico dessa doença e a sua patogenia? Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, estar participando mais uma vez aqui com vocês do Pod Rural. Eu vou estar falando um pouco hoje sobre a brucelose suína, né? Explicando sobre sua etiologia. Sua etiologia é uma bactéria do gênero Brucella suis e Brucella abortus, né? E ela pertence à família da Brucellaceae. E ela é uma bactéria gram-negativa que tem formato de bastonetes curtos, ovais e imóveis. A sua patogenia ocorre através da penetração no organismo, ocorre invasão dos gânglios linfácitos e regionais com multiplicação e início de uma bactericemia persistente. Logo após a bactéria se dissemina para os órgãos, principalmente no sistema reprodutivo dos animais. E, Amarildo, quais são os animais portadores? São os suínos, principalmente animais jovens. Acomete também bovinos, caprinos, cães e nós, seres humanos. Quais que podem ser as fontes de infecção? Então, a fonte de infecção ocorre por animais doentes ou portadores através de ingestão de água e alimentos contaminados, secreções, ingestões de restos fetais contaminados. E quais que são a porta de entrada e a via de eliminação dessa bactéria? A porta de entrada acontece através da via oral e do trato geniturinário, e sua via de eliminação é através do leite, secreções vaginais, restos de abortos e sêmen. E quais que são os sinais? Hoje em dia, os principais sinais que acontecem na brucelose no suíno são aborto espontâneo, infertilidade, paralisia do posterior, inflamações das articulações e claudicação. Amarildo, você pode falar para a gente um pouquinho sobre as alterações macro e micro? Então, acontecem lesões granulomatosas focais no fígado e formação de abscesso em órgãos afetados. Acontece também lesões inflamatórias, como zona central, caseosa, cercada por macrófagos e leucócitos. E ela é cercada por uma zona exterior de tecido conjuntivo fibroso e em vértebras e ossos longos. E qual que é o método diagnóstico e o diagnóstico diferencial dessa doença? Então, os métodos diagnósticos estão através do histórico clínico, né? E isolamento da bactéria e métodos sorológicos. E o seu diferencial também é a tuberculose, leptospirose suína e a erisipela suína. E como que a gente pode estar fazendo controle e prevenção? Então, primeiramente, a gente tem que fazer o isolamento e sacrifício desses animais, né? Infectados, destruição dos restos placentários e fetos e abortos e medidas de biosseguridade. Existe uma vacinação ou algum tratamento para essa doença? Não existe nem vacinação nem tratamento para a doença. Ela é uma doença zoonose, é obrigatório o sacrifício e ela é uma doença transmitida por alimentos. A leptospirose é uma doença bacteriana. Ela afeta muitas espécies de animais, inclusive os porcos. Existem cerca de 220 tipos diferentes de leptospirose. Como ocorre a contaminação?
Numa criação de suínos, ela pode ser transmitida por ratos, animais silvestres ou domésticos reservados e porcos portadores de infecção crônica. As principais fontes de contaminação são a urina e as descargas uterinas no pós-parto de animais infectados. A transmissão pode ocorrer também por via indireta, através de alimentos e água contaminados. A bactéria vive nos rins e nos órgãos reprodutores. Um animal infectado pode continuar portador por um longo período. É difícil erradicar a doença, uma vez que ela se instale numa fazenda. Quais são os sintomas clínicos? A leptospirose afeta os órgãos reprodutores, infertilidade com retorno irregular, como o estresse e abortamento tardio. Verifica-se o nascimento de leitões natimortos ou fracos. As fêmeas com menos de 1 ano podem ser especialmente afetadas. Qual é o impacto econômico? O impacto econômico é significativo devido à queda no desempenho reprodutivo a longo prazo. Segundo um estudo realizado por T. Stein, a leptospirose crônica descontrolada pode aumentar os custos em aproximadamente 6 euros por animal desmamado. Todos são afetados? A leptospirose pode afetar todas as espécies numa fazenda. O alojamento coletivo das fêmeas grávidas pode aumentar a contaminação, a expressão e a persistência da doença. Como podemos gerenciar a doença? A leptospirose é tratada com antibióticos. Geralmente eles não erradicam a doença e algumas vezes é necessário repetir a aplicação. Prevenção. Como solução, deve-se priorizar a prevenção a fim de limitar o uso de antibióticos e, portanto, os riscos de resistência aos mesmos. Prioridade deve ser dada à higiene e à biossegurança, uma vez que elas reduzem os riscos de contaminação. A vacinação também contribui. Ela ajuda a proteger a saúde dos animais, o desempenho reprodutivo e a produtividade da criação. Peça orientação ao seu veterinário. Erisipela suína crônica com foco na endocardite. A erisipela suína, também conhecida como ruiva, é uma doença infecto-contagiosa e zoonótica, caracterizada por lesões cutâneas, articulares, cardíacas ou septicemia, além de causar aborto por bactérias do gênero Erysipelotrix spp. A ocorrência de erisipela suína depende de diversos fatores, como por exemplo a idade do suíno por ocasião da infecção, nível de anticorpos por colostrovacinação, intensidade da contaminação ambiental, virulência da amostra da bactéria, existência de fatores imunodepressores. Fatores estressantes podem predispor à doença, pois estimulam o sistema neurohormonal a produzir grande quantidade de esteroides, o que interfere no status imunológico, resultando em menor resistência às infecções. Os sinais clínicos da infecção ocorrem sob as formas aguda, subaguda e crônica. Lesões na pele podem ocorrer devido a microêmbolos bacterianos, que provocam estase sanguínea, e são complicadas por lesões inflamatórias capilares, vasculite. Estas se apresentam arroxeadas por conta de sufusão hemorrágica em áreas em que ocorreu septicemia devido à alta demanda vascular. A erisipela crônica segue as anteriores em uma proporção de animais sobreviventes. A forma economicamente mais significativa é a artrite crônica, que pode aparecer em 3 semanas. Além da artrite, o animal pode desenvolver uma endocardite vegetativa, a qual pode levar à insuficiência cardíaca e edema pulmonar. Com a bacteremia, irá ocorrer constante passagem do agente pelo coração, causando lesões inflamatórias nas válvulas, ou seja, a endocardite, sendo o acometimento da válvula mitral o mais comum. Microscopicamente, veremos depósitos de fibrina com inúmeras colônias bacterianas, sustentadas por uma zona de leucócitos infiltrados e tecido de granulação. Alguns suínos podem desenvolver êmbolos sépticos que virão se alojar, por exemplo, em vasos do coração e causar infarto do miocárdio. Dessa forma, a morte do suíno com endocardite pela erisipela irá ocorrer por insuficiência cardíaca, resultante da disfunção valvular, e pelos efeitos inflamatórios da bacteremia. A lista da Embrapa Suínos e Aves, que já está por aqui com a gente. Muito bom dia para você, Marcos. Seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia. Marcos, a gente está falando então da brucelose. A gente viu aí na nota que essa vacinação é obrigatória no estado de São Paulo para fêmeas bovinas. Essa doença acomete também matrizes suínas? Existe vacinação também para essas matrizes? A brucelose, ela afeta suínos também, né? No Brasil, a ocorrência da brucelose é muito rara, assim, são poucos os relatos que a gente tem no Brasil de brucelose suína. E para suínos não existe vacina disponível atualmente, tá? Então, os rebanhos eles não são vacinados, né? Porque até hoje não foi desenvolvida ainda uma vacina que seja eficiente, né, na prevenção, então, da brucelose. E também por ser uma doença bastante rara, né, os investimentos aí no desenvolvimento de vacinas não têm ocorrido de forma frequente. Essa vacinação, então, no estado de São Paulo é obrigatória para fêmeas bovinas e bubalinas. Explica para a gente o que é esta doença, a brucelose, qual que é a importância dela na suinocultura? Então, a brucelose é uma doença infectocontagiosa, né, causada por uma bactéria, né? Em suínos, a bactéria é chamada Brucella suis, e ela é importante basicamente por dois motivos. Primeiro, que quando ela ocorre, né, em uma granja, em um rebanho suíno, ela pode causar prejuízos bem acentuados, né, por ser uma doença que causa transtornos reprodutivos, como abortos, nascimento de leitões fracos, poucos leitões, né? Então, isso leva a grandes prejuízos às produções quando a doença ocorre. E, por um segundo aspecto, ela é importante porque ela é uma zoonose, ou seja, é uma doença que pode ser transmitida dos animais para os seres humanos. E nos seres humanos é uma doença que causa também problemas graves, né? Pode causar problemas graves nas pessoas infectadas. E como se dá essa transmissão, tanto entre animais como entre animais e seres humanos? A transmissão entre animais e seres humanos, no caso dos suínos, ela é considerada uma doença ocupacional, ou seja, ela ocorre predominantemente nas pessoas que trabalham, que têm contato com os suínos ou com os produtos in natura dos suínos. Então, veterinários, por exemplo, pessoas que trabalham nas granjas de suínos, que têm contato com os animais, e também pessoas que trabalham em frigoríficos, né, que têm esse contato com a carne suína, com produtos suínos in natura. E aí a gente pode continuar. Já a transmissão entre animais, normalmente, pode ser por alimentos contaminados, água contaminada. A transmissão venérea também ocorre, né, ou pelo sêmen, ou mesmo pela monta natural de animais infectados ou não infectados. A doença normalmente ela entra na granja por a introdução de animais contaminados, né? Se eu adquirir um animal de uma granja, né, contaminada, eu posso estar introduzindo a doença na minha granja. Ou também por contato dos suínos domésticos, né, das granjas com suínos acelvajados, como o javali, por exemplo, que eles também podem ser infectados. Então, essas são as principais formas de transmissão. Como a peste suína africana, então? Sim, exatamente, também pode, né? Mas assim, no Brasil, como eu já comentei, a ocorrência da brucelose, tanto em suínos domésticos como em suínos acelvajados, em alguns trabalhos que têm sido feitos, ela é muito rara, tá? Poucos relatos tem nos últimos 10 anos aí, eu acredito que uns 2 relatos de diagnóstico da brucelose suína no Brasil. É por isso que ainda então não temos a vacina, porque é bastante raro aqui no Brasil e entre bovinos é mais comum? Exatamente, é um dos motivos, né? Por ser bastante rara e também como a brucela suína é causada por uma espécie diferente da bactéria, ainda não se conseguiu desenvolver uma vacina que tenha uma eficiência adequada, né? Já em bovinos, as vacinas existentes, elas têm elas induzem uma boa proteção, né? E também a brucelose bovina ela é mais disseminada, né? Por isso que, então, o controle ou a prevenção através da vacinação é bastante importante em bovinos.